Estima-se que a violência sexual atinja 12 milhões de pessoas pelo mundo todo ano. O número real pode ser bem maior, porque apenas 10% das vítimas denunciam o agressor. Como entender a complexidade desse tipo de violência? Aqui no Brasil, os recentes casos de estupro em transportes públicos provocaram a indignação da população. 50 anos depois da publicação do livro feminista de Betty Friedan e mais de 60 desde o lançamento do ensaio filosófico de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, o que mudou e o que permanece igual nas relações entre o masculino e o feminino. Uma em cada 5 mulheres nos Estados Unidos já foi vítima de violência sexual, segundo dados oficiais. É um número maior do que o das mulheres que fumam. Um número alarmante. 50 anos depois que Betty Friedan lançou o movimento feminista, a violência contra a mulher cresce nos Estados Unidos. Embora as penas de prisão sejam longas, em alguns casos até prisão perpétua, a maioria das vítimas não procura a polícia. E muitos casos não são investigados. Raramente essa epidemia de violência sexual chega às manchetes. Foi o caso este mês das 3 jovens sequestradas em Cleveland por um homem que as manteve em cativeiro por uma década. Não existe um perfil do agressor. Esse é um dos problemas, né? Porque a gente gostaria de imaginar que existe um perfil, então que é super fácil identificar quem seria um agressor, tá? Mas não é. Existem pelo menos 6 tipos de agressores e cada um tem suas próprias características, cada um tem, por exemplo, alguns são só pedófilos, outros só lidam com pessoas do outro sexo, alguns são oportunistas, então se está andando na rua, tem oportunidade, quer atacar alguém, vai ser a primeira pessoa que passou no caminho. Também este mês, o presidente Obama, que quase nunca perde a calma, explodiu. Não vou tolerar o aumento da violência sexual nas Forças Armadas, ele disse. Um relatório do Pentágono, o Departamento de Defesa, registrou um forte crescimento no número de vítimas entre militares, de 19 mil em 2011 para 26 mil em 2012. Mas menos de 400 acusados foram punidos. Na Força Aérea, o oficial encarregado de investigar esses casos foi apanhado abusando sexualmente de uma subordinada. O Sem Fronteiras conversou pela internet com a veterana da Força Aérea, Colleen Bushnell, que deu baixa com sintomas de trauma, não por combate, mas por ter sido estuprada por 2 oficiais, um homem e uma mulher. In 2003, I was raped, and I didn't feel comfortable going forward for the sake of my safety. I had 2 young children, and this person was senior to me and worked in my work environment. The next year, I was sexually assaulted by our commander, and I did report that. She unfortunately committed suicide thereafter. Did you leave the service because of that? What happened to you? I was retributed against, and then I was harassed, and I was sent to psychiatric care, and I was given an errant personality disorder diagnosis, which is also very common among sexual assault victims, and then I was over-medicated to suicidality, and I was medically retired. So for reporting just an assault, my career was ended, and I can't tell you the impact it's had on my health and my life. I've even lost custody of my 2 children because of this errant diagnosis. The likelihood of a rapist or predator being brought to justice in the military is almost 0. But the likelihood of a victim being retributed against and ending their career is very high. As a matter of fact, 90 to 95% of victims who do report end up medically retiring or separated with no benefits. But even outside the military, in the U.S., the numbers are staggering that 1 in 5 women are subject to sexual violence in this country. What explains that? I'm not an expert on human behavior and how these things manifest, but I can tell you, with our experience in the military, that this isn't a women's issue. This is a human rights issue. 53% of our victims in the military are male.
There are over 500,000 victims at large in the U.S. Over the last 30 years, since women did enter the military, we've tried to change policy and have not been able to. Nós vamos conversar com a psicóloga Rita Abad, que é brasileira e mora aqui em Nova York há 17 anos, né? E ela trabalha num programa de atendimento a vítimas da violência sexual e doméstica, mulheres aqui de Nova York. Rita, aqui nos Estados Unidos houve uma queda acentuada no número de crimes violentos nos últimos anos, mas não na violência sexual. Por quê? O que a gente pensa é que o que está acontecendo é que teve um aumento na educação e na conscientização das questões de violência sexual, então as pessoas têm comunicado mais às autoridades quando acontecem esses tipos de casos. Por isso que a estatística não cai, porque tem mais gente denunciando mais gente denunciando. Como é possível que décadas depois do início do feminismo, que numa sociedade mais avançada como os Estados Unidos, como é que isso não muda? Por que continua havendo violência sexual? É porque a violência sexual não é um crime de paixão. A violência sexual é um crime de poder. Então, na medida em que as pessoas exercem poder sobre as outras, o poder pode ser sexual, você continua com esse tipo de crime. Os homens também podem ser vítimas. Existe hoje, né, depois de uma série de escândalos aqui nos Estados Unidos, com a questão da igreja, questão da Penn State e tudo mais, e hoje existe um aumento no número de homens que estão procurando serviços. 85% das vítimas conhecem os agressores. É muito mais raro esses casos de pessoas andando no meio da rua à noite, que são agarradas. Na maioria das vezes, toda a questão da violência sexual é dentro das relações que a pessoa conhece e muitas vezes dentro das relações de família mesmo. Sexual violence is about power. It is about overcoming women. It's about doing with women what you want and not allowing women to give their free consent to any sexual act. O Reino Unido ainda sofre o impacto da revelação que um de seus ídolos de televisão, Jimmy Savile, morto em 2011, aos 84 anos, era um predador sexual de alta intensidade. Ele se envolveu não em um caso ou dois, mas em cerca de 250 incidentes de abuso sexual, muitos deles contra crianças, uma de apenas 8 anos. E ainda assédio a pacientes em hospitais de doentes mentais. Welcome to January the 1st, 1964. Cerca de 30 casos dele envolvem estupro. Savile apresentou durante 20 anos um programa de música pop, depois outro em que ajudava pessoas, geralmente crianças, a realizar seus sonhos. Ambos na televisão pública BBC, agora acusada de ignorar os muitos boatos que já corriam sobre o comportamento dele. Savile promovia atividades filantrópicas que o punham em contato com jovens necessitados em todo o país. Investigações do caso Savile pela polícia têm exposto abusos semelhantes por parte de outras personalidades conhecidas de TV, de veteranos atores de novela a apresentadores. A perda do medo em denunciar tem feito surgir acusações de abusos sexuais por todo o Reino Unido, mesmo contra pessoas não famosas. Cresce o interesse da mídia para noticiar os casos mais dramáticos. Um deles chegou ao final num tribunal de Londres há poucos dias, com a confissão de Stuart Hazel, 37 anos, de que matou Tia Sharp, de 12, neta da mulher com quem ele vivia. Após matar a menina, Hazel a filmou nua e em posição sexual. E acessou na internet sites de pornografia com crianças. A justiça o condenou a 38 anos de prisão. Os britânicos tentam entender por que essa explosão de casos de abusos sexuais agora. Sempre existiram e só agora chegaram ao público? Ou algo na sociedade contemporânea tem estimulado a ocorrência de abusos desse tipo? Estatísticas do governo, só para a Inglaterra e País de Gales, sem contar Escócia e Irlanda do Norte, estimam que 85 mil mulheres são estupradas por ano e 400 mil são atacadas sexualmente. Isso ocorre entre 50 milhões de habitantes, um quarto da população brasileira. Organizações envolvidas em assistência às vítimas
afirmam que só 15% das que sofrem violência sexual levam o caso à polícia. O Sem Fronteiras em Londres procurou a organização Equality Now, que lida com violência sexual. Based on all these international contacts that you have, would you say that the sexual abuse is more prevalent in some countries than in others? No, I think sexual violence happens in all communities to all women in whatever countries. I think it's a mistake to think that any one group of people is perpetrating violence against women. I think it's a global problem that happens everywhere. When we talk about the stigma that follows the victim of sexual abuse, of course there are the extreme cases in Pakistan, Afghanistan, where the life of that person is ruined just about. But even in more open-minded society, is that stigma still following the victim? I was, for example, on a jury case, on a sexual violence jury case, and the woman in that case, she had alleged sexual violence, and some of my fellow members of the jury would not even listen to the evidence because they felt she dressed in a provocative way, that she worked in a nightclub. She hadn't been drinking, but she worked in a nightclub, so already that was on the fringes of what was acceptable. So she was, if you like, putting herself in a position to make herself more vulnerable to violence. And I think that kind of stigma and victim blaming goes on in all our societies, and it's very difficult to get justice if you have a case where it's not, you know, a victim, if you like. The question of rape within marriage, it's a serious problem, isn't it? I think what was quite interesting, I think they had a recent case where a woman had explained to her husband what was acceptable to her in terms of sexual behavior within the marriage, and the judge ruled that she had been raped in marriage because she had not consented, explicitly not consented to the kind of behavior. And I think those kind of cases are really important because they start to give women confidence, and they start to tell men also that sexual intercourse has to be something agreed mutually between the parties. Besides the use of education to try to clarify things in this area, based on your experience, what else needs to be done? I think in schools there needs to be education about proper relationships, not just sexual relationships, not just how to prevent pregnancy or sexually transmitted disease, but how do you have an honest, loving, open, fair and equal relationship between parties. So that should be happening at a very early age. How do you respect girls and boys? I've been looking today at some work we're doing in Pakistan and in Kenya, for example. And there are, if a woman has been sexually assaulted, she will need, in Kenya, a police doctor to have certified the rape before she can bring a case. Now that's quite difficult. There aren't that many doctors of those around. They might not be available for court proceedings. So then what happens if she can't? What if she's in a village and she doesn't have access? So you have to look at breaking down all these levels. Someone has to be looking at how they all fit together to make sure that you can come into the justice system, you will be listened to, you will be supported, and that society also will support you in this, and you have family and counselling support as well. A sensualidade não é o problema. O que acaba acontecendo é a leitura que o outro faz de uma mulher sensual. Geralmente há um passo muito complicado entre o ser sensual e as pessoas entendê-la como sendo disponível. É a ideia muito da mulata do Gilberto Freire, aquela mulher que está sempre disponível ao desejo do outro, mas que nunca tem um desejo próprio. Existe dentro da sociedade brasileira a criação de um mito, que é o mito da mulher brasileira como uma mulher sexualizada, uma mulher sensual. E isso é muito fácil a confusão disso com disponibilidades. Muitas vezes essa disponibilidade ela pode ser entendida de uma maneira a construir violência. Aqui no Brasil, o estupro cometido por um adolescente em um micro-ônibus em plena Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, assustou e chamou a atenção para o alto grau de violência contra a mulher em nosso país. No estado do Rio, são 17 casos de estupros por dia em média.
No estado de São Paulo, no primeiro trimestre deste ano, a polícia registrou 867 casos, 26% a mais do que no mesmo período do ano passado. E não é por falta de lei. A legislação para o estupro de 2009 ampliou o conceito do crime, que hoje inclui também gestos que causem constrangimentos, como a carícia forçada. A pena aumentou, agora é de 6 a 10 anos de reclusão. Mas será que o que está aumentando no Brasil não seria a maior atenção da imprensa para o problema e a elevação das notificações nas delegacias? Os números oficiais de ocorrência são apenas uma parcela do que acontece na realidade. O medo, a vergonha, a pressão de quem comete o crime inibem a denúncia pública. Andréa Borelli, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Mulher da PUC de São Paulo, não acredita em aumento de casos no Brasil. Mas isso não é um alívio. Para ela, a questão é que a violência sexual não diminui de intensidade no país e se mantém em um patamar muito alto. As estatísticas indicam um aumento do número de estupros no Brasil nos últimos anos. Mas é uma elevação real ou é apenas um aumento do número de registros e notificações? A questão é uma questão de registro. Muitas vezes esse crime ele poderia estar escondido em outras formas de registrar. A questão da violência sexual no Brasil, ela se mantém exatamente pela forma com que a sociedade brasileira se mantém ainda hoje, uma sociedade tradicional, na qual a posição das mulheres muitas vezes passa por um processo de coisificação, ela se torna um objeto. Isso ainda é algo que a sociedade brasileira tem que reconstruir. E por que a sociedade brasileira não consegue avançar nesse aspecto? Porque o próprio sentido do feminino e da feminilidade é um processo de reconstrução. Uma das coisas que o feminismo fez foi trazer à baila a discussão de que não existe um feminino ideal. Se você pegar o número de estupros, eles podem variar um pouco, mas eles são constantes. Eles não deixam de existir na sociedade brasileira, como o número de mortes contra as mulheres em situação de relacionamento afetivo também não deixa de existir. Mesmo com essas novas legislações que surgiram, a legislação de 2009, 2006, mesmo com as novas leis, isso não muda? Mesmo com as novas leis, os dados mostram que há uma estagnação. Há uma criação de um patamar da qual a gente passa a falar, mas a violência continua constante. A lei, na verdade, ela é um ponto de partida, da onde a gente parte para reconstruir as relações entre homens e mulheres dentro da sociedade brasileira. A violência sexual aqui no Brasil tem alguma característica particular em relação a outros países? O Brasil não é o país mais violento do mundo contra as mulheres, mas também não está entre os países que melhor respeitam os direitos femininos. A violência, de alguma forma, está ligada à superexposição do corpo da mulher? Sem dúvida, quando você superexpõe o corpo da mulher, quando você transforma o corpo em objeto, você retira da pessoa o direito de expressão. Quer dizer, um objeto é algo que eu carrego de um lado para o outro, é algo que não tem direito e que não tem desejo, que não tem vontade. O que mudou na relação entre homem, mulher, masculino e feminino nos últimos 50 anos, desde o movimento de conscientização da mulher, do feminismo? A posição das mulheres mudou significativamente dentro da sociedade. Muita coisa tem que ser feita. Aqui no Brasil é claro isso pela presença de mulheres na política, por exemplo, que ainda é uma área muito masculina, mas a gente hoje tem uma mulher ocupando o principal cargo político do Brasil. Mas a gente tem outras questões, quer dizer, as mulheres mudaram, primeiro, as suas demandas em relação aos homens e as suas demandas em relação à sociedade. As mulheres construíram, inclusive, direitos que lhes são particulares. Mas isso não fez a violência sexual? Não fez. Não fez. Isso é algo que ainda está em construção. Ainda há homens que consideram mulheres como objeto e como propriedade. Isso é algo que a sociedade brasileira ainda tem que reconstruir. Né? Ainda tem que trazer à baila, trazer a discussão. Como é que você vê o futuro nessa questão da violência da mulher? Eu tenho esperança que melhore. Né? Os nossos mecanismos legais, principalmente a Lei Maria da Penha, garantem formas para que as mulheres manifestem e construam uma melhor condição para elas, mas a principal questão é a reconstrução da conjugalidade, da própria sensação de companheirismo. É a reconstrução do que é direito feminino, mas também do que é direito masculino. Né? O que é importante para o feminismo é dar à mulher o direito de decidir. Né?
Eu posso não concordar com você, mas eu concordo com o seu direito de tomar qualquer atitude. Eu posso não concordar com você, mas você tem direito a decidir o teu destino, a tua sexualidade, o teu comportamento, o teu emprego, a tua possível ou não maternidade.